Olá, que Deus te abençoe. Eu te convido para a nossa live de hoje. Um tema assim desafiador, um tema muito especial. O tema de hoje é jovens improváveis, né? E eu te pergunto, como você se sente? Às vezes nós nos sentimos jovens improváveis. Às vezes nós até entendemos que o Senhor nos chamou, nós até entendemos que Deus tem um propósito na nossa vida, mas vou pôr um fundo musical aqui que eu curto muito. Nós entendemos que Deus nos chamou, que Deus nos separou, mas nós temos muito medo disso. E eu acho que, como você, eu também tenho medo, né? E há uma diferença que o Senhor tem me ensinado entre cumprir o meu chamado e simplesmente fazer tudo que todo mundo quer que eu faça, né? Entre seguir a turma e fazendo as coisas de qualquer jeito ou fazer aquilo que é exposto na mesa. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele fala no meu coração, ele fala no seu coração. O Espírito Santo, ele fala poderosamente conosco, né? Então eu te convido hoje para a nossa live, para esse tema. Eu te convido para a gente sair daquele lugar comum. Mas qual é o lugar comum? Aquele lugar comum onde você não pensa a respeito do seu chamado, onde você não pensa em algo específico que o Espírito tem para você e onde você simplesmente aceita que as pessoas venham dirigir para onde você vai, o que você deve fazer, que ministério você deve participar. Se você fizer isso a vida inteira, você corre um sério risco de ser como Jó, né? Conhecer o Senhor, de ouvir falar, o Senhor que tem chamado, o Senhor que distribui dons, o Espírito que orienta, que fala, o Espírito que é cavalheiro, mas você talvez não conheça de verdade. Nosso desafio hoje é dizer que você pode sim conhecer, você pode ouvir do Senhor, você pode ser inspirado por Ele. Eu acredito que o Espírito está nesses dias chamando os jovens para serem inspirados, chamando os jovens para serem guiados, chamando os jovens para serem conduzidos, né? Olha, eu te convido agora para uma simples oração, para nós começarmos nossa live com muita alegria. Espírito Santo de Deus, aqui estamos com fé, respondendo a esse encargo que foi colocado em nosso coração, e eu peço, continua a falar. Nós somos os primeiros a sermos beneficiados logo neste começo de ano, porque o ensino passa por nós, então nós somos os primeiros a ouvir, né? E que os jovens que venham ouvir, seja agora ao vivo com a gente ou pela live gravada, possam ser também muito abençoados. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo em 1 Samuel 16. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel 16. Venha comigo, vamos abrir aqui a palavra. 1 Samuel 16 diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel 16, versículo 6. A palavra de Deus diz assim. Eu vou voltar um pouquinho, tá? 1 Samuel 16, versículo 1. Vem comigo. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu o rejeitei, o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos,
e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente esse é o ungido do Senhor, devo estar diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e ele disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, e ele disse: nem este escolheu o Senhor. Novamente Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel, e Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os seus filhos? E ele disse: resta ainda o mais moço, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que texto impressionante, que texto bonito esse de Samuel, né? O fato de Samuel se surpreender, né? Nossa live de hoje é curiosa porque ela aborda esse tema, improváveis. Olha só, o próprio Samuel, um homem experiente, um homem vivido em Deus, ele se prendeu a Saul, e quando o Senhor diz: eu já escolhi outro, esse Saul aí não está fazendo a coisa certa, esse Saul aí ele não está me seguindo da forma que eu gostaria, e eu separei um homem segundo o meu coração. E aí olha o que acontece. Samuel vai lá atrás desse ungir o próximo homem, e ele chega nos filhos de Jessé, e Samuel se engana. Gente, às vezes, jovem, quer dizer que você se sente assim, você se sente improvável, né? Talvez você seja daqueles onde o pessoal não escolhe. Talvez lá no time você se sinta como aquele que escolhe todos os integrantes do time, mas você nunca é escolhido. E aí eu vou para algo mais forte. Talvez você não se sinta capaz de desempenhar o chamado que Deus colocou no seu coração. E aí que eu quero chamar a atenção. E aí que eu quero despertar você. E aí que eu quero despertar você para uma realidade. É uma chave. Márcio, quem Deus escolhe? Márcio, como Deus escolhe? Márcio, como que é esse chamado de Deus? Márcio, o que Deus usa para escolher? Qual é o homem que atrai o coração de Deus? Então, essa é a questão. Eu quero te despertar para o tipo de homem que atrai o coração de Deus. Sabe, eu quero te despertar para uma geração de jovens nestes dias improváveis. Jovens que você pensa assim: ah, mas esse Deus não vai chamar. Esse eu duvido que Deus chame. E eu quero te provar que são esses sim que o Senhor chama nesses dias. São esses sim que o Senhor chama nesses dias. Mas não são homens segundo a ótica do homem. São homens segundo a ótica do Espírito. E aí eu quero te falar, o que foi? O que foi que atraiu o Senhor em Davi? E nós vamos falar de 5 pontos importantes hoje. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: Deus queria um homem certo para ungir, com características consideradas por Deus. Deus procura certas características. E é engraçado, jovem, que talvez você não tenha as características que agrade pessoas à sua volta, líderes à sua volta, mas você tem características que atraem ao Senhor. E é disso que eu vou falar hoje. Eu vou falar de jovens que têm características que atraem o Espírito Santo. E o Espírito Santo chama jovens assim para serem transformados, para serem fortalecidos pelo Senhor.
O segundo ponto que eu vou falar hoje é: Deus estava completamente decidido a achar esse homem. Sim, o Espírito de Deus estava decidido a achar esse homem. Um homem diferente de Saul. O povo foi atrás de Saul, mas Deus queria algo diferente. Estou tendo um pouco de problema aqui com esse celular. Deixa eu arrumá-lo aqui. O terceiro ponto é: este homem tinha atributos desprezíveis aos olhos dos homens, mas ele tinha atributos que chamavam a atenção de Deus. E eu quero dizer, jovem, que às vezes você é assim. Você tem atributos que não atraem os homens. Você tem atributos que às vezes não chamam a atenção dos homens. Atributos que às vezes você se sente até mal. Por quê, Márcio? Porque são atributos que aparecem somente para Deus. E aí você fala: poxa, eu queria tanto ter coisas que atraíssem as pessoas. Eu queria ser aquele cara que atraísse todo mundo. E isso talvez te chateia. O quarto ponto que eu quero compartilhar com você hoje é: Deus preparou um homem íntegro para trazer à tona esta situação. Deus preparou Samuel para ir lá e confirmar que aquele jovenzinho Davi, um rapazinho improvável, foi escolhido pelo Espírito Santo. É 10, né? Deus vai preparar pessoas para confirmar o chamado que há sobre a tua vida. Você não precisa caçar essas pessoas. Essas pessoas não são o seu amigo do lado. O Espírito Santo vai se encarregar disso. E o quinto ponto que eu quero ler com você é: Deus mostrou um mover de sua mente que antecede qualquer movimento do homem. É isso mesmo. Samuel estava chorando ainda por Saul, mas a mente do Senhor. Eu li isso no começo lá da nossa leitura. Enquanto Samuel estava chorando porque Saul falhou, porque Saul errou, o Senhor já estava buscando um homem segundo o seu coração para ser rei de Israel. Eu vou te dar a primeira chave, então, de nossa reflexão de hoje. Pegue ela aí, porque ela é determinante. Enquanto alguns homens se colocam na posição de rejeitados, outros almejam ser vasos de honra. O Espírito Santo está procurando nesses dias homens para ser vasos de honra. O Espírito Santo está procurando nesses dias jovens para ser vasos de honra, poderosos na mão do Senhor. Vamos para o nosso primeiro ponto então. Vamos destrinchar os pontos. Olha o que eu falei. Deus queria um homem certo para ungir, com características consideradas essenciais por ele. E aí eu vou lembrar uma época muito curiosa na igreja, onde se falava muito de temperamento. Era o boom do momento no meio evangélico, no meio jovem, né? Então nós tínhamos ali o colérico, o sanguíneo, o melancólico, o fleumático, não me lembro se tinha um outro, mas esses quatro aí eram o que mais se falava. E o que mais se ouvia é que o colérico era o top. Tudo de bom era o líder colérico, porque ele era o líder que tinha coragem, ele era o líder que tomava atitude. O colérico era o líder que tocava para frente, era o líder que tinha coragem de confrontar as pessoas, era o líder que tinha coragem de sair do lugar comum, e ele era um líder energético. O outro temperamento muito valorizado na época era o sanguíneo. Gente, sanguíneo era aquele líder que quando precisava agir, agia. Então a gente ouvia muito que um líder bom era uma mistura, ou era um desses. Primeiramente era o colérico ou o sanguíneo, ou era uma mistura dos dois. E em outro ponto, o fleumático, meio lerdo para agir, e o melancólico, meio chorão, meio Jeremias, não eram bons líderes. Então o primeiro ponto que eu vou falar para você é que o Senhor não escolhe você, jovem, por causa do temperamento. Né? Poxa, Márcio, eu não me sinto um bom líder. Eu não acho que eu posso ser um jovem de governo, como você insiste em bater na tecla. Porque eu não sou alguém com energia. Eu não sou alguém que faz a galera rir. Eu não torno a reunião mais divertida. Eu não sou aquela pessoa que age
com impacto. Quando eu chego na roda, muitas vezes a roda fica silenciosa. E eu também não sou aquele... Eu estou mais para aquele líder calado. E eu não sei se eu sou um bom líder. Então, nós vamos quebrar o primeiro paradigma. Saia dessa esfera de pensar que o exterior é o que atrai a Deus. Por isso que nós estamos falando de jovens improváveis. Porque nós, homens, vamos atrás daqueles jovens prováveis. Nós vamos atrás daqueles jovens que têm um temperamento cativante. E nós achamos que aquilo atrai ao Senhor. Que aquilo atrai ao Espírito. Aquele jovem que ele consegue fazer algo que agrada a todo mundo. E eu quero dizer para você que no nosso primeiro ponto, que quando Deus levantou Davi, ele não foi atrás deste jovem. Ele foi atrás de algo que havia no interior do coração de Davi. E aí talvez você vai entender um pouco mais do significado, um homem segundo o meu coração. Porque a primeira coisa que Deus procura num jovem, e muitas vezes por ser assim, esse jovem é até desprezado pelos outros, ele não é visto pelos outros líderes, é porque esse jovem tem algo interno, muito forte, que atrai a Deus. Esse jovem tem um desejo de passar tempo na presença de Deus. E aí nós vamos na contramão dos dias atuais. Espera aí, Márcio. Você está falando que um dos primeiros motivos que faz um jovem ser improvável para os homens é porque ele não tem aquele anseio de estar o tempo todo com a galera? Não. Um jovem que atrai a Deus, primeiramente, ele tem anseio em passar tempo na presença de Deus, em passar tempo com o Senhor, em ouvir a voz do Senhor. Ele vai além de cumprir um monte de coisas e cumprir um monte de horários. Há no seu coração um desejo pela presença do Senhor. Observe bem, Davi passava tempo cuidando das ovelhas. Davi não estava entre os mais pop, entre os mais conhecidos, mas ele compreendia e ele vivia a realidade do pastor. Engraçado isso, né? Poxa, Márcio, o que faz o pastor? Se uma coisa que o pastor faz é passar tempo na presença do Senhor, é aprender, por causa desse convívio com o Senhor, a cuidar de ovelhas. Isso é curioso, porque muitas vezes no meio dos jovens nós pegamos aqueles que são doidos para cuidar, para liderar, para sair liderando as pessoas, mas não há paciência para passar tempo com as ovelhas. Não há paciência para ouvir as ovelhas. Não há paciência para desenvolver um relacionamento. Então, que tipo de líder será esse? E por isso que nós batemos tanto na tecla do discipulado, do 1 a 1. Sabe por quê? Porque quando você caminha com alguém no discipulado, essa pessoa ela bate o olho e ela sabe como você está. Ela pode ver um vídeo que ela sabe como você está. Impressionante, né? Ah, Senhor. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que me chama a atenção é que enquanto Samuel chorava, ficava lá, Saul, Saul, o Senhor estava decidido a achar o próximo rei. E aí, de novo, algo que o Espírito falou comigo nesses dias e que eu fiquei chocado, é que quem é que decide chamar um jovem ao governo? Quem é que decide chamar um jovem à liderança? Quem é que decide chamar um jovem a ser influente na sua sociedade, no seu trabalho, na igreja? Ah, Márcio, quem? É o Senhor. Sabe quem decidiu primeiramente colocar dons na tua vida? O Senhor. Quem primeiramente colocou características na sua vida? O Senhor. E o Senhor sabe por que colocou algumas coisas na sua vida. Isso é tão importante nós entendermos, porque você muitas vezes tem seus dons ali e os homens falam, olha, você tem 5 dons, um é útil aqui na igreja, os outros 4 nós vamos jogar fora. Ou esconde isso aí, porque não é o teu chamado. E eu te pergunto, e o Senhor te deu, por quê então? Impressionante, né?
Pega essa aí que é uma chave maravilhosa, porque um líder que não compreende a variante dos teus dons, ele não sabe exatamente quem é você, ele não conseguiu olhar você nos olhos e ver o teu chamado. Deus procurou em Davi um homem que ele mesmo estava acrescentando. Gente, quem foi que ensinou Davi a ser pastor? Quem estava com Davi lá no campo? Quem ensinou mansidão a Davi? Quem colocou amor no coração de Davi? Foi Deus. Quem foi que deu graça para Davi vencer o urso e o leão? Foi Deus. E agora, no chamado para rei, Deus simplesmente iria desprezar todo o treinamento de Davi. Quem foi que abençoou Davi no desafio com Golias, para Davi com aquela arma estranha que Deus capacitou Davi para derrubar o gigante? Ou foi algum homem que ensinou Davi a usar a funda? Às vezes nós temos isso, nós ficamos admirados quando alguém nos ensina a usar armas, mas eu te pergunto, eu digo para você, só o Espírito Santo vai te dar graça para usar a arma que Ele mesmo te deu, a característica. Eu fico triste quando eu vejo líderes que desprezam o discipulado, não têm intimidade, não passam tempo com os liderados e não desenvolvem um vínculo individual, e o máximo que esses líderes fazem é: pegue aqui a minha espada, use a minha espada, use aqui o meu escudo, vai lá, eu estou te enviando para o chamado, use aqui a minha arma que eu uso com habilidade, quem sabe você vai conseguir. Não é assim. Um jovem de governo, você não vai usar o que eu uso, mas você vai usar o que o Espírito Santo colocou no seu coração. E é engraçado que o que o Espírito Santo colocou no seu coração não pode ficar escondido, pulsa dentro de você. Eu estou há anos pulsando dentro de mim o desejo de fazer algumas coisas que só agora que eu criei coragem. Aí você fala: mas então por que você ficou tanto tempo parado? Porque eu esperava que um homem talvez me incentivasse, porque eu esperava que talvez um homem fosse lá e carimbasse, porque eu queria usar a funda para derrubar gigante, eu queria usar 3 pedrinhas, e eu queria que algum homem viesse, avaliasse as 3 pedrinhas e falasse: nossa, as 3 pedrinhas são boas, esse livro que você escreveu é de Deus. Eu esperei por isso. E é engraçado que o Espírito Santo ele foi falando coisas comigo que especiais, e elas foram se cumprindo quando eu passei a ouvir. E é uma experiência marcante. Então eu vou quebrar aqui o segundo paradigma, que é: Márcio, então quer dizer que o meu chamado, o lugar onde me colocam, não é fruto, eu não sou um quebra-galho? Não! Você não é aquele que é chamado para liderar porque está faltando gente. Não! Na mente de Deus não existe isso. Deus não reage, eu digo o tempo todo. Deus ele faz cálculos perfeitos. E algo que o Espírito Santo me fala nesse momento é que muitas vezes nós desprezamos parte dos nossos dons porque os homens só valorizam outros. Talvez o homem valorize a sua forma de orar, mas não valorize a sua forma de cantar. Talvez o homem valorize a sua forma de dançar, mas não valorize a sua forma de pregar. Talvez o homem valorize tantas coisas em você e outros dons ele não enxerga. Se o próprio Samuel, um profeta daquele nível, não enxergou. Mas o fato de não enxergar não quer dizer que Deus não quer utilizar. Eita, essa é uma chave abençoada, hein? Então eu vou te convidar para a gente ler Amós 9:11. Vamos lá para Amós. Livro de Amós. Olha o que diz a palavra de Deus em Amós 9:11. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Gente, olha só, esse é o homem que Samuel não percebeu. Davi tinha uma característica: intimidade, tempo com o Senhor, individualidade com o Senhor. O Espírito Santo, nesses dias, está procurando homens
onde ele possa desenvolver uma ligação individual. Isso é tão importante que eu passei por uma experiência legal. Eu fui lá em Goiânia esses dias e eu fui na igreja, uma igreja muito boa lá de Goiânia, de um determinado pastor. Eu lembro que na época que eu fiz seminário, ele era da igreja que eu fiz seminário, outra igreja lá de Goiânia. Na época ele saiu dessa igreja, gente, e eu tinha uns 17 anos, e como que esse homem foi mal falado. Falaram que ele levou o membro, falaram que ele era isso, que ele era aquilo outro, que ele tinha abandonado o pastor e blá blá blá. E eu, menino, naquela época, eu falei, gente, eu peguei aula com esse pastor e o cara admirava, será que ele aprontou isso tudo mesmo? E eu ficava ouvindo a rádio peão, né? E eu era menino e eu tinha dificuldade de discernir aquilo. E eu fui na igreja dele esse final de ano, eu confesso que eu admiro demais as pregações daquele pastor, e a igreja estava lotada. Aí você fala, peraí, Márcio, e a outra igreja? A outra igreja também estava cheia, mas são métodos diferentes de trabalho, são características diferentes, é o mesmo Deus, mas são pessoas alcançadas em outro ângulo, pessoas que aquela igreja onde eu fiz seminário não alcançaram. Esse pastor está alcançando com muitos trabalhos pelo Brasil e até fora. E eu me pergunto, e se ele tivesse desistido do sonho que estava no coração dele? Onde estariam todos aqueles jovens que eu vi lotando aquela igreja no final de semana? Onde estariam? E aquilo me deu um ânimo. Eu te pergunto, se você guardar os sonhos, os dons e as características individuais que o Espírito coloca no teu coração, muitas pessoas podem deixar de ser impactadas. Porque talvez tenha algo em mim que possa tocar algumas pessoas. Mas eu não consigo chegar no universo de outras. Não consigo falar. Mas você consegue. Porque você tem um jeito especial, característico. Mas tem que colocar isso para fora. Atos 15:16 diz assim também a palavra de Deus. Alguns versículos que eu deixei separado aqui. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos 15, versículo 16. Eu já li Atos, né? Então eu vou para Amós. Eu acho que eu confundi aqui meus versículos, hein? Não, é o mesmo versículo, isso mesmo. Os dois versículos falam do tabernáculo de Davi. Então, a segunda coisa que eu te falei. A primeira que eu te falei foi... Deus queria um homem com certas características. Deus procura jovens com certas características. Mesmo que essas características não atraiam aos homens, mas atraem a Deus. A segunda coisa que eu falei é que Deus estava decidido a achar este homem. Deus está decidido a achar alguns jovens hoje em dia que talvez para outros homens são até desprezíveis, né? A gente brinca lá com os temperamentos. Talvez eles não são aqueles líderes top que atraem a galera. Ai, Senhor. E aí eu quero falar do terceiro ponto. Quais são os atributos que atraem a Deus? Né? E aí a gente entra numa quebra de paradigma terrível e começa a dar uns choques assim na nossa mente, porque a gente pensa que um líder, que um jovem de governo, como eu falo muito, tem que ser carismático, simpático, tem que deixar a galera agitada, tem que levantar o clima, tem que ser elogiado e blá blá blá. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê Ruth. Ruth, ela atraiu a Deus, ela tinha uma característica. Ruth era leal. Ela seguiu Noemi, ela cuidou de Noemi. Olha como eu estou te falando de características que às vezes o homem não vê. E eu vou para Noé. Noé, ele era obediente a ponto de suportar a solidão. Sim, Noé construiu a arca e toda a sociedade ignorou e até riu. Já pensou se você tem essa característica? Márcio, eu não quero essa característica não, mas vai que você tem. Noé suportou a solidão, Noé não era o cara da galera, Noé não era aquele cara que mantinha as coisas ali. Não! Noé não era aquele cara que quando pregava deixava a galera feliz.
Já pensou isso? Para manter o seu chamado, o seu ministério, você vai deixar de ser o cara da galera para ser o cara que obedece ao Espírito. Eita! Josué, ele era essa palavra me quebra a língua. Resiliente. Josué perdeu o seu líder Moisés, seu mentor, seu amigo. E Josué, diante do luto, se levantou e continuou seguindo. A palavra de Deus foi para Josué, foi: Josué, Moisés, meu servo é morto, agora levante-se, pega esse povo e vamos passar o Jordão. Uau! Que coisa esse tal de Josué, né? Gente, Josué vai na contramão dos dias atuais, porque Josué não teve tempo para chorar. Josué chorou, viveu o luto ali rapidinho e chamou o povo a tomar Canaã. Ai, Josué tem uma característica que eu admiro. Eliseu, ele se dispôs a confiar em Elias, a confiar no profeta. No livro Escola de Gadara eu falo muito disso. Quantos de nós passamos por situações, quantos jovens que a gente encontra na igreja, que eles não confiam nos pastores, eles não confiam nos líderes, eles não confiam na palavra de Deus, eles desconfiam de tudo. Parece que eles ficam esperando a coisa dar errado para dizer: eu não falei que ia dar errado, eu não falei que esse líder era do diabo, eu não falei que esse cara ia cair, eu não falei que esse trabalho não ia funcionar. E Eliseu não pensou nada disso. Ele tomou partido e foi servir Elias. E é por isso que Eliseu pegou a unção dobrada de Elias, porque ele jogou a dúvida para longe dele. Até porque a gente vê muitos jovens alimentando a dúvida, e jovens que alimentam a dúvida ficam na escola de Gadara. Eu acho que eu vou até escrever esse comentário aqui. Jovens que alimentam a dúvida vão para a escola de Gadara. Porque a escola de Gadara é o lugar daqueles que preferem a dúvida à obediência. E aí eu vou para o que mais me impressiona nessa turma toda. Lucas 7:36. Eu te convido para abrir a palavra de Deus aí comigo em Lucas 7, versículo 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ver aqui. Diz assim a palavra de Deus. Vou mudar dessa versão aqui. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: supondo que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei em sua casa. Você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Esse tal de Simão era um verdadeiro jovem protocolo. E olha que impressionante essa mulher. Ela discerniu o momento profético,
ela discerniu profeticamente quem era a pessoa que estava diante dela, ela discerniu a posição profética de Jesus, e ela descobriu e discerniu a missão profética de Jesus. Quando ela percebeu tudo isso, ela viu, gente, eu estou diante de um rei, e eu vou ungir os pés desse homem. Vê se isso não atrai a Deus. Vê se um atributo desse não atrai a Deus. Vê se uma característica dessa não atrai o Espírito Santo. E me parte o coração, muitas vezes, a gente vê muitos jovens que eles não discernem o momento profético, eles não discernem o agir profético, eles não discernem profeticamente o que o Espírito está fazendo, eles apenas repetem as coisas que aprenderam na igreja, eles repetem as pregações, repetem as orações, repetem a música, mas eles não conseguem ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma geração que não se importa com isso. Nós não nos importamos se somos inspirados, se o Espírito Santo trouxe a palavra. Não, nós não nos importamos, tanto que a gente repita o que está na cartilha. Agora, você consegue ver a diferença entre um jovem de governo e um jovem protocolar? O jovem de governo não é um repetidor, ele é como essa mulher, discerne o momento profético, então mergulha de cabeça. Um jovem protocolo nunca discerne o momento profético. Não atrai o Espírito Santo de Deus. Não atrai. E aí eu vou para a quarta característica que fala de jovens improváveis. Mas por que jovens com características tão boas são improváveis? Eu estou te dizendo. São características muito mais internas do que externas. São características que chamam muito mais a atenção do Espírito Santo, do Senhor, do que do homem. Ah, Márcio, qual é a importância de um jovem discernir o momento profético? Bem, se você não discerne para onde o Espírito Santo está indo, o que ele está fazendo, por onde ele está movendo, você é apenas um repetidor. Você vai na igreja, mas não sente. Você se envolve num monte de coisa, mas não sente. O poder de Deus não transforma a sua vida. Olha esse fariseu. Ele não entendia quem era Jesus. Ele não discernia nada. Isso é triste, gente. Jovens religiosos que não discernem nada. Isso é pavoroso. A quarta característica que eu compartilho com você é que Deus preparou um homem íntegro para trazer à tona esta situação. E aí eu te apresento uma lista muito bonita que é: Elias aprovou Eliseu, Noemi confirmou a lealdade e prestatividade de Ruth, Davi atestou a fidelidade de seus soldados e liderados, principalmente na caverna de Adulão, Moisés confirmou a postura correta de Josué, e Paulo deixou claro o coração ensinável e servo de Timóteo. E aí eu faço uma pergunta desafiadora para você. Que autoridade aprovou, atestou, confirmou, ratificou a unção, os dons, o chamado que há sobre você? Pera aí, Márcio, de que você está falando? Eu estou falando de uma crise da atual geração de jovens, onde eles dizem: nenhum líder precisa confirmar a unção que há sobre mim, nenhum líder precisa confirmar o dom que há sobre mim, eu não me importo. Como assim? Biblicamente falando, líderes eram lançados por outros líderes. Uma das características que me impressiona é que nenhum jovem de governo se lança ao governo sozinho. Um outro jovem de governo será um instrumento de Deus para abrir os seus olhos. E aí um líder experimentado, porque Samuel era isso, mesmo contendo falhas, Samuel foi lá e aprovou, ungiu Davi. E aí eu tenho que te dar uma chave aqui, porque Samuel ungiu Davi não para que Davi ficasse pronto. Samuel ungiu Davi para iniciá-lo no processo. É aí que a gente magoa muitos jovens, né?
Porque nós ungimos, nós damos palavras de afirmação, nós abençoamos, nós cuidamos, nós ensinamos, nós zelamos. E o jovem fala assim, você fez isso tudo porque eu estou pronto? Não. Muito pelo contrário. Nós fizemos isso tudo para capacitar você a suportar o processo que virá por parte do Espírito Santo, que levará você ao deserto, e para que você saia do deserto vivo, não caia em tentação e seja aprovado pelo Espírito. E é por isso que há uma diferença muito grande entre um líder verdadeiro e um líder falso. Um líder verdadeiro, ele te prepara, ele te capacita, ele te unge com as ferramentas certas. E aí ele fala, agora eu vou te lançar para o deserto. E aí você fala, mas o deserto é frio, não é agradável, é perigoso. Então você não me ama. Um líder verdadeiro vai fazer exatamente isso, porque ele acredita que o Espírito irá conduzir você. Mas o que um líder, um outro líder faz? Ele não deixa você ir para o deserto. E ele acaba boicotando o seu chamado e o seu ministério. E aí eu vou para o quinto e último ponto. E você vai voltar comigo lá, a palavra, vem comigo, vamos voltar lá para Samuel. 2 Samuel 6. O quinto e último ponto, para a gente fechar, diz assim: Deus mostrou o mover de sua mente que antecede qualquer movimento do homem. Então eu vou ter aqui com você a palavra de Deus. Deus mostrou o mover de sua mente que antecede qualquer movimento do homem. Sabe, nesse último ponto aqui, algo que me constrangeu é que Samuel só pensava em Saul. E o Espírito Santo de Deus já estava pensando em Davi. Davi foi gerado pela mente de Deus. Com isso eu quero dizer que você está na mente do Senhor. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está treinando. É o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida. É o Espírito Santo que está capacitando. É o Espírito Santo que está lhe dando características próprias. E o nosso clamor nesta tarde é que você não despreze isso. Não jogue fora. Não pegue o seu talento e enterre. Mas eu tenho 5 talentos. As pessoas gostam. Os outros 4, toda vez que eu coloco para fora, as pessoas detestam. Não faça isso. Pare de ser um jovem que agrada, que encaixa, que se deixa moldar pelo homem. Procure no Espírito a identidade. Há um clamor nesses dias, e eu quero dizer que nós estamos caçando Josué e Caleb. Essa é a visão que o Senhor nos deu, de que o Espírito procura nesses dias jovens como Josué e Caleb, capazes de liderar, não capazes de repetir o que foi feito, mas capazes de serem orientados pelo Espírito, a falar o que tem que falar, a fazer o que tem que fazer, mesmo que isso seja diferente do que todo mundo espera. Glória a Deus. Talvez você se sinta improvável. Talvez você se sinta inadequado. Talvez você use um dos seus talentos e esconda os outros com vergonha. Então, no começo do ano, eu estou dando uma live aqui para te lembrar. Use tudo que o Espírito te deu, porque é isto que vai gerar identidade na sua vida. É isso que vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então eu vou te dar alguns pontos finais aqui para a gente terminar a nossa live. O seu chamado nasceu na mente de Deus. Não se trata de um acontecimento qualquer, protocolar, da igreja, como Deus cumprindo um mero ritual. Foi Deus que te achou e comissionou, e não você que criou toda a situação. Então Ele irá cumprir o que começou, mas você precisa acreditar. Não se importe se você não atrai os homens com seu temperamento, seus dons, sua unção específica com seu chamado.
Você precisa atrair a Deus. Não procure a aprovação de todos os homens. Deus vai mostrar o líder, o profeta, o pastor, o homem certo, que vai reconhecer a unção que há na sua vida. Acredite no seu chamado. O Espírito conta com você, assim como contou com Davi, um homem sensível para trazer a arca, para trazer a presença de Deus. Aí eu volto para contar a experiência que eu tive ali em Goiânia. E se aquele pastor não tivesse acreditado no seu chamado diante das críticas? Aquela igreja lotada, muitos adultos, famílias e jovens, talvez eles jamais seriam alcançados. Oh, como Deus é bom! E como eu sou grato por aquele pastor não ter desistido. Eu acho lindo essa coragem, ele me inspira. Mas eu tenho um problema. Eu ouvi sua live, mas é muito difícil sair da situação que eu estou congelado, eu não tenho essa coragem toda. E aí eu quero deixar uma palavra para você no começo desse ano, para você ler, guardar ela entre você e o Espírito, para você falar com Deus. Olha o que diz Isaías 10, 27. Diz assim: naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão cheios. Né? A gordura falada aqui no versículo é da unção. Vocês estarão cheios da unção, cheios da presença de Deus. Eu quero dizer que eu acredito que nesses dias o Espírito Santo de Deus vai liberar uma unção tal sobre você para quebrar o jugo, para quebrar cadeias. E você vai tirar esse jugo da religiosidade. Você vai viver a exata identidade que Deus tem para você. Você vai se libertar de duas coisas: de querer agradar a Deus para ser amado e de querer agradar os homens para ser aceito. Você vai ficar livre disso. E é maravilhoso ser livre. Isso é um fardo religioso muito pesado que ninguém dá conta de carregar. Sabe? Nesse momento, eu quero orar com você. Você que está vendo essa live e muitas vezes se vê preso a isso. Ai, Márcio, eu vivo tentando agradar a Deus porque eu tenho medo dele me rejeitar. Pera aí, Deus te deu os seus dons, você vive com medo dele rejeitar. Ai, se livre disso, se liberte. É maravilhoso fazer aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração. Eu nunca preguei tão feliz e tão livre como eu estou pregando agora nas lives. Porque eu não me importo de querer agradar mais. O Espírito Santo me inspira e eu tenho coisas para fazer, livros para escrever e vem dele. E ao mesmo tempo eu estou livre de ter que agradar a um monte de homens. Porque eu não tenho certas características e eu estou livre. Isso é maravilhoso. Mas espera aí, você está querendo dizer que você está livre, não está congregando? Não estou congregando, fique calmo, tá? Glória a Deus, muito bem. Eu estou falando livre do jugo da religiosidade. Eu estou vivendo a característica específica a qual o Senhor me deu e o Senhor me chamou. Eu estou vivendo a característica específica a qual o Espírito ministrou no meu coração. E frutos virão, frutos virão. Então eu vou orar com você para que essa palavra de Isaías se cumpra, para que o jugo seja quebrado e você possa viver tudo que Deus tem para você. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço. Cada pessoa que veio aqui ver a nossa live, ou que vai ver, ou que vai comentar e divulgar, que o Senhor abençoe, que essa live, que esse assunto possa tocar jovens, que eles possam se livrar desse jugo de querer agradar o Senhor, querer agradar a todo mundo, que eles possam se livrar desse jugo de esconder talentos. Senhor, leve estes jovens a tirar o talento dos buracos que colocaram e viver aquilo que o Senhor deu para eles, viver a característica específica, viver quem eles realmente são. A gente vê muito isso, Senhor, jovens preocupados em agradar para estar bem com a galera, mas eu oro para que o Senhor liberte jovens desse negócio de estar bem com a galera, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que a unção venha e quebre o jugo, no nome de Jesus.
Sabe, jovem, é isso. Nós vamos estar abrindo um quadro novo esse ano, né? Nós queremos orar. Às vezes você quer ter essa unção de ser como Josué e Caleb, você quer alguém que acredite nisso? Então eu quero dizer que nós estamos dispostos a acreditar. Manda lá no nosso e-mail, né? Vou pôr o nosso e-mail aqui, para ficar fácil de você ver o nosso e-mail. Para ficar fácil, tá aí o nosso e-mail. Manda lá o seu nome e a primeira letra do seu sobrenome. Nós vamos montar um quadro aqui, nós vamos estar sempre orando e vamos incentivar outros aí. Divulga o nosso trabalho. Eu te convido a você ir lá e ver o nosso sal. Nosso sal já está no Instagram. O sal é especial, né? Porque eu falo que a live é com a gente. O sal é você e o Espírito. É um estudo bíblico puxando um pouco do nosso assunto da live. Manda lá no nosso e-mail que eu divulguei aí e será um grande prazer ler e dar um feedback. É isso. É um prazer enorme estar aqui com você e eu acredito que nós vamos falar um pouco do governo das emoções na vida dos jovens em 2022. É isso. Que Deus te abençoe. Se o nosso trabalho tem te abençoado, divulgue, fale para outros, mande o seu feedback. Será um prazer enorme a gente crescer aí com você. Beleza? Um grande abraço e até nossa próxima live que vem logo logo. Um abraço.